Presidente Bolsonaro deve conceder o perdão oficial para Daniel Silveira, revertendo a condenação do STF, e isso pode ser o estopim para uma das maiores crises institucionais do Brasil dos últimos anos. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos tentar trazer nesse vídeo o máximo de elementos possíveis para que você possa se informar e construir a sua própria opinião. Recapitulando então a história, você tem Daniel Silveira, um deputado que sempre foi de baixa expressão da base bolsonarista, que está lá na Câmara dos Deputados em Brasília. E ele sempre foi bastante crítico às instituições, ao STF, gravava vídeos, falava de forma favorável ao ato institucional número 5, o AI-5 que fechou o Congresso, que instituiu uma série de medidas não democráticas no Brasil durante o regime militar, até o estopim de que ele gravou um vídeo xingando os ministros do STF e incitando diretamente a violência. Então o que aconteceu foi vídeos e manifestações do Daniel Silveira falando explicitamente que ele é favorável à violência, incitando e comemorando violência contra membros do STF. O que acontece, Joaquim? Por várias e várias vezes eu já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte? Primeira pergunta, isso é um crime ou não é um crime? Tem gente que fala que é liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser, e tem gente que fala que existem limites à liberdade de expressão. E a nossa lei é bastante clara, a incitação à violência direta é um crime, ela é uma violação do limite da liberdade de expressão. Então o que Daniel Silveira falou não é possível, não dá para se esconder por trás da liberdade de expressão, qualquer cidadão comum que falar isso vai ser processado, pode ser preso. Inclusive o STF enquadrou essa questão numa lei de segurança nacional, equiparando aí como se o cara tivesse vendido segredos militares, segredos nucleares para a Coreia do Norte e tal, o que nesse sentido é uma coisa completamente sem propósito. Mas o fato é que Daniel Silveira sim cometeu um crime de opinião ao incitar, ao pedir diretamente violência contra os ministros do Supremo. Aonde que começa o problema, pessoal? Em primeiro lugar, quando ele soltou o vídeo, rapidamente o STF soltou um pedido de prisão preventiva. Prisão preventiva é quando a pessoa tem risco de fuga. E Daniel Silveira não tinha risco de fuga, ele tinha que ser processado normalmente. Então o STF foi lá e botou o cara em cana. O segundo problema é simplesmente que a Constituição Federal, a nossa lei máxima, dá total autonomia para os parlamentares dizer o que eles quiserem. É diferente de um cidadão comum. Um parlamentar, ele é protegido pela Constituição, porque, pelo menos em tese, ele representa o eleitor. Então, Daniel Silveira, por mais que você concorde ou não concorde com o que ele falou, eu acho que é uma babaquice o que ele falou, uma escrotidão, eu acho que tem crime lá sim, tem crime. Ele foi eleito democraticamente. E ele é eleito para falar em nome dos seus eleitores e ele tem uma proteção pela nossa Constituição para dizer o que ele bem entender. Ele só pode ser preso em flagrante. Flagrante é quando você pega o cara com a mão na botija, assaltando alguém, assaltando um banco, estuprando alguém, isso é flagrante. O STF ofendidinho, porque ele estava xingando os membros do STF, e foi lá e meteu uma prisão preventiva no cara, completamente contrária à Constituição. Lembrando que o ministro do STF, ele não está lá para fazer política, não está lá para influenciar o mundo, para melhorar o mundo de acordo com a visão dele, ele está lá para uma função. O ministro do STF tem que aplicar a Constituição Federal, só isso. E está escrito muito claro. Se não é flagrante, você não pode prender um parlamentar brasileiro, por mais que ele fale merda. Foi o que o Daniel Silveira falou. Quem tem que fazer isso, quem tem que julgar o cara são seus pares, os seus pares na Câmara. Você pode gostar da Câmara, não gostar da Câmara, gostar do Supremo, não gostar, mas a nossa lei é claríssima. Daniel Silveira deveria ter sido julgado pela Câmara, possivelmente punido, um afastamento aí por 90 dias, um afastamento por 6 meses, eventualmente uma suspensão, até mesmo cassação do mandato. É a Câmara que tem que julgar o cara e não o STF, que é do Poder Judiciário, se metendo ilegalmente no outro poder da nossa República. E ainda tem mais dois problemas muito graves, pessoal. O primeiro problema é que, assim, é óbvio, quem é o ofendido? O STF. Quem é o cara que recebe a denúncia? O STF. Quem é o cara que julga e decide? O STF. Então, assim, não existe a menor imparcialidade de um juiz que ele está julgando um caso contra ele mesmo. Então, note que o Alexandre de Moraes, o careca lá do STF, que foi o relator, é o cara que propôs a condenação, né? Ele é o cara que é a vítima, o juiz, o carrasco. Isso é um absurdo do ponto de vista legal. Você precisa ter isenção, é um princípio básico, é a isenção do juiz. Ele tem que estar completamente neutro, desapaixonado, desinteressado se o cara que é o réu vai ganhar ou vai perder. Isso é elementar. E isso foi violado. E por fim, a outra coisa que fica óbvia é os dois pesos e duas medidas, a proporcionalidade. Você teve, nos últimos anos, dezenas de pessoas condenadas por corrupção, que colocam em risco o bem-estar do país, que o STF vai lá e solta, o STF solta, o STF solta. O STF acabou de soltar o Lula, um cara que tinha sido condenado em primeira instância, condenado em segunda instância por um conjunto de desembargadores, por comprar o Congresso pelo mensalão, pelo petrolão, e aí o STF vai lá e solta por motivos técnicos, né? Venceu o prazo, não sei o que, tal papelada, nada no mérito. O José Dirceu, vamos lembrar, o José Dirceu, que é o cara que coordenou, que bolou, que articulou o mensalão. O mensalão é o Poder Executivo comprando com mala de dinheiro os parlamentares do nosso Congresso.
Se isso não ameaça a democracia, eu não sei o que ameaça. Esse cara que armou a compra sistemática do Congresso por parte do presidente, quer dizer, ele coloca em risco, de verdade, um risco real a nossa democracia, esse cara tá livre, leve e solto naquele caso, né? Agora tá condenado pelo STJ em outro, mas vai pro Supremo, então ele não foi preso ainda. Então, quer dizer, olha só os dois pesos, duas medidas. Daniel Silveira, um Zé Ninguém, um vídeo escroto, um vídeo estúpido, que sim, ele tem que ser processado na Câmara. Esse cara, o STF vai lá, se apressa e condena o cara a 8 anos e pouco de prisão. Aliás, o próprio Lula, recentemente, ele sugeriu publicamente mandar militância na casa dos deputados e senadores, na casa, lá, botar na porta um bando de militante, a companheirada toda, para conversar com os parlamentares e suas famílias. Ou seja, ele fala literalmente em pegar a militância, intimidar a família. Imagina você ser parlamentar, você tá lá na sua casa, seu filho tá indo pra escola e um bando de militante fica lá intimidando. Se isso não é ameaça à democracia, eu não sei o que é. É, STF, vai prender o Lula também? Vai botar ele 8 anos na cadeia? Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. Agora, a quantidade de casos de gente que ameaça a democracia, que fala em revolução armada e que não acontece nada, é uma loucura. Então, isso prova uma coisa, pessoal. Não se trata do que está sendo dito. Não importa o que está sendo dito. O que importa é quem está dizendo. Essa é a tristeza do nosso tempo. Não é mais instituições que olha, o certo é certo e acabou. É uma visão partidária, uma visão política, é vingancinha do STF, é o meu timinho, vamos proteger, e o cara que é do timinho do outro, vamos ferrar. Só um detalhe, não sei se todos sabem, mas até 8 anos de condenação, você não vai preso para regime fechado no Brasil. Somente você vai preso para cadeia, fica lá fechado, mais do que 8 anos. Então note que o STF calibrou lá, o Alexandre de Moraes calibrou direitinho para ferrar o cara, dando uma pena de 8 anos e pouco, para garantir que ele vá para cadeia. Aí cabe a você julgar. Merece cadeia o cara que fez um vídeo idiota, um vídeo escroto? No meio de tantas ameaças à democracia, no meio de tanta gente que passa batido, que não estão nem aí, só porque é do meu timinho, ou não está ameaçando, ou não mexeu com os brios dos ilustres ministros, não sei, isso você vai decidir. Com essa notícia de hoje, Bolsonaro anunciou que deve conceder o indulto, ou seja, o perdão presidencial. O presidente tem essa prerrogativa de dar o perdão dele para alguns condenados, vai atiçar ainda mais a fogueira, ou seja, ele está esfregando na cara do STF que é uma disputa de poder e vai acirrar, claro, a polarização no Brasil. Você tem, claro, a base bolsonarista, como seria de se esperar, dizendo que o Daniel Silveira é um mártir, é um herói, é um cara que estava lá apontando o dedo na ferida do STF e foi preso por dizer algumas verdades para os ministros. E do outro lado, da extrema esquerda, você tem a galera comemorando, tá todo mundo comemorando, que maravilha, esse fascista foi preso, tivemos várias manifestações aí de que agora sim o fascismo começa a ser combatido, e é engraçado que fascismo é aquela palavra suja, sabe, que ninguém consegue descrever, ninguém consegue explicar o que é, mas é tipo um xingamento universal hoje em dia, especialmente na extrema esquerda, né? Você começa a argumentar, olha, mas essa conta não vai fechar aqui, inflação vai gerar não sei o quê, aí o cara fala não sei o quê, aí fala não sei o quê, uma hora que acaba os argumentos, simplesmente o cara... Fascista. Esse é o jeito de encerrar argumento e fugir da discussão. Eu entendo que nos tempos de hoje tão tristes de polarização, se o cara é do outro grupinho, você comemora que o cara se ferrou, e eu certamente não sou do grupinho do Daniel Silveira, mas eu acredito muito naquela frase, pau que dá em Chico, bate em Francisco. Não sei se é essa frase, mas a ideia de que hoje pode ser que o grupinho que você não gosta tá lá apanhando, e aí você comemora, que legal, foi preso o cara que é do outro timinho, mas essa mesma arbitrariedade, essa mesma lei jogada na lata de lixo no Brasil, justamente pelo STF, que deveria ser o guardião da Constituição, eles ficaram ofendidinhos, pegaram a Constituição, rasgaram, fizeram o que eles bem entendiam, e agora botaram na cadeia um cara que é do outro timinho, né? Então tem gente comemorando aí. Só que essa arbitrariedade, essa violência, ela depois volta para quem tá comemorando agora, porque hoje é o cara do timinho que você não gosta, amanhã pode ser você que estão indo buscar na tua casa. Então, resumindo, pelo que nos parece dos fatos até agora, Daniel Silveira deveria sim responder pelo seu vídeo, pelas suas declarações perante os seus pares no Congresso Nacional. O STF ter mandado fazer essa prisão ilegal simplesmente vai afundar ainda mais a credibilidade que já está na lona dessa instituição que é tão importante para o funcionamento de uma democracia. Coloca aqui nos comentários aonde você concorda com a nossa avaliação, aonde você discorda. Vamos querer muito aprender com os nossos seguidores, com mais fatos, mais opiniões, e assim que a gente vai aperfeiçoando o nosso entendimento da realidade. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.